47, 8 até o 12. Perguntou Faraó a Jacó: quantos são os dias dos anos da tua vida? E Jacó lhe respondeu: os dias dos anos das minhas peregrinações são 130 anos. Poucos e maus foram os dias dos anos da minha vida. E não chegaram aos dias dos anos da vida de meus pais, nos dias das suas peregrinações. Ou seja, meus pais viveram muito mais do que eu. E tendo Jacó abençoado a Faraó, saiu da sua presença. Então José estabeleceu a seu pai e a seus irmãos e lhes deu possessão na terra do Egito, no melhor da terra, na melhor terra do Egito, na terra de Ramessés, como o Faraó ordenara. E José sustentou de pão, deu comida, seu pai, seus irmãos e toda a casa do seu pai, segundo o número de seus filhos. Deu comida para o pai, para os irmãos e para toda a família de Jacó, que veio de Canaã. Vamos orar ainda, vamos seguir lá. Precioso Deus e Pai, mais uma vez agradecemos a Ti pela oportunidade que o Senhor tem nos dado, Senhor, de podermos nos congregar, estar aqui em Tua presença. Peço agora, Senhor, que o Senhor nos abençoe, nos dando uma boa reunião e que o tema, o conteúdo ali possa ser bem esclarecido e que nós aprendamos a dar graças ao Senhor por todas as coisas, Senhor. Abençoa o Teu povo, abençoa o pregador e também aqueles que assistirão, eu te peço, em Teu santo e precioso nome. Amém. Amém. Pode sentar, irmãos. Eu não sei, eu acho que não alcancei o pãozinho do irmão Luiz. Como é que eu posso ver se esse pãozinho me afasta do irmão, né? Agora eu quero ler aqui também Êxodo 2. Êxodo 2, o versículo 1 até o 10. Eu quero ser um pouquinho rápido, porque tem muita coisa para ler. E foi-se um homem da casa de Levi, Arão, né, que é pai de Moisés, e casou com uma descendente de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz um filho. E vendo que o menino era formoso, escondeu ele por 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou com betume e pinche, e pondo nele o menino, largou no carriçal, à beira do rio. Êxodo 2, 1 até o 10. A irmã do menino, essa irmã aqui é Miriam, a irmã do menino ficou de longe para observar o que lhe havia de suceder. E desceu a filha de Faraó para se banhar no rio, e as suas donzelas passeavam pela beira do rio, e vendo ela o cesto no carriçal, enviou a sua criada e tomou. Abrindo o cesto, viu a criança, era Moisés. E eis que o menino chorava. E ela teve compaixão dele e disse: esse menino é dos hebreus. Então disse a sua irmã, a irmã de Moisés, a filha de Faraó: tu quer que eu vá chamar uma das hebreias, que sirva de ama e te crie a criança? Respondeu a filha do Faraó: vai. Saiu, pois, a moça, e chamou a mãe do menino. Vocês observem que Miriam chamou a mãe de Moisés. Então lhe disse a filha do Faraó: leva esse menino, cria ele. Eu vou te pagar o salário. A mãe de Moisés. E a mulher tomou o menino e o criou. E sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, a qual passou ele a ser filho. E esta lhe chamou Moisés, porque disse: te tirei das águas. Há uma história muito conhecida, mas hoje nós, com a luz da mensagem, vamos examinar alguma coisa mais aqui. Que tudo, à luz da mensagem, toma um valor bem diferente do que aquilo que é pregado, às vezes pelos denominacionais ou por alguém que não recebeu, vamos dizer assim, a luz dessa hora. Então, aqui é uma pergunta: por que às vezes tu tentando acertar tem problema? Às vezes as pessoas querem fazer as coisas corretas e às vezes encontram problemas, dificuldades na jornada. Nós vimos ali que José
um homem que interpretava sonhos, os sonhos aconteciam e alguns aconteceram depois. E alguns sonhos para acontecerem, ele tinha que passar, ser preso, vendido, preso e assim por diante, até que aqueles sonhos se cumprissem quando os seus irmãos se engrandariam perante ele. Então vocês vejam bem que José, ele usava uma capa de várias cores, que lembramos que eram 7 cores do arco-íris, e esse menino José, eu estive calculando esse tempo, parece que tinha em torno de 17 anos quando foi vendido pelos seus irmãos. Ele certinho, correto, limpo, honesto, por toda a sua vida, tanto que lembramos que ele foi um perfeito tipo de Jesus Cristo, uma sombra perfeita de Jesus. Foi vendido pelos seus irmãos por 20 moedas, Jesus foi por 30 moedas de prata, e assim por diante. E era amigo de seu pai, e o seu pai gostava dele, porque ele podia falar das coisas espirituais, com os demais filhos ele não podia falar. E quando José foi preso, os irmãos quiseram matar ele, porque ele sonhava, e acontecia. E o que não tinha acontecido, os irmãos vendendo ele, fizeram com que acontecesse. Na hora foi terrível. Então, veja bem, por que algumas coisas acontecem? Porque se a pessoa fez a coisa errada, ela tem que pagar, ela tem que ser punida. Se ela comete um crime como criminoso, ele tem que pagar como criminoso. Se ele faz as coisas corretas e ainda assim tem problema, agradeça a Deus, tem um porquê naquilo ali. Então aprenda a não desconfiar de Deus, aprenda a confiar em Deus e não desconfiar, e aprenda também a dar graça, porque a Bíblia diz que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. E a Escritura não pode ser anulada. Quer dizer, se está acontecendo determinada coisa que tu não concorda e tu acha que não está bem, entende? Tu saiba de uma coisa, perante Deus está bem. Porque isso vai servir para ti, ou para alguém. E mesmo nós, 5 mil anos depois, estamos lendo sobre José e tiramos disso um ensinamento para nós. Você veja, a Bíblia diz, irmãos, em Romanos, tu pode achar lá se quiser, 15:4, que foi ensino no Velho Testamento, para o nosso ensino foi escrito para que nós aprendamos com o Velho Testamento e que também tenhamos consolação. Nós somos consolados. José teve aquela dificuldade, depois ele ficou bem. Jó teve aquela dificuldade, depois ficou bem. Quer dizer, não vai ter sempre dificuldade na tua vida. Uma hora tu vai estar tudo bem para você. As coisas passam. Não há mal que sempre dure. E aqui na Terra tem um bem que acaba, mas nós confiamos num bem que não acaba, que é eterno. Então nós vimos a vida de Jó. Jó era perfeito. Você sabia que Jó vivia uma vida limpa e honesta? As pessoas que conversavam com Jó, a Bíblia diz que se consideravam bem-aventurados por escutar, por conversar com Jó. Jó era um homem justo, ele disse, eu fui o olho do cego, eu fui a justiça da viúva, eu nunca pus os meus olhos numa virgem. Ele respeitava a lei bem antes da lei de Moisés ser escrita. Havia uma lei não escrita que ele já cumpria, porque a lei é universal, de não fazer aos outros aquilo que tu não queres que faça a ti mesmo. Entendeu? Se tu não gosta que o outro diga outra coisa para você, não diga para ele. Se você não gosta de certas postagens, não ponha para ele. Se você não gosta da música alta do vizinho, não ligue o teu hino alto. E assim é mais ou menos assim. Você entendeu? É uma lei universal. Então, Jó, a Bíblia diz que Deus virou cativeiro de Jó e Jó não sabia. Você pode ver que nós lemos Jó, nós vemos que houve um diálogo na esfera espiritual entre Deus e o diabo com relação à fidelidade de Jó. O diabo disse assim, ó, tu deu tanta coisa para ele, assim é barbada ser crente. Encheu a boca dele de bens. E a Bíblia diz que Jó era o homem mais poderoso na terra de Ur dos Caldeus, que é a Mesopotâmia, onde é o Iraque hoje. Então, quando reverteu o cativeiro de Jó, e Jó mostrou para o diabo, para si mesmo e para Deus, que ele era fiel. Atenção, igreja, presta atenção, pode ser que tu precise disso um dia. Ser crente e confiar em Deus em qualquer circunstância. Lembrando que o diabo esticou Jó, triturou Jó, bateu em Jó, moeu Jó. Ele se arrependeu de ter nascido e disse, maldito dia que eu nasci, porque eu não fui um aborto. E aquela mulher disse, nasceu um homem, maldito aquele dia.
Ele amaldiçoou o dia que nasceu. Você não amaldiçoou o dia que nasceu. Eu não amaldiçoei. E não amaldiçoo. Eu agradeço a Deus porque nasci. Eu venci aquela corrida. E eu, tendo o conhecimento que eu tenho e tu tem que ter, tu vai saber que a vida vale a pena. Desde que tu encontre Cristo, seja encontrado por Cristo, seguir Ele. No demais será luta, dificuldade, frustrações, decepções. E você vai ter que chegar perante de Deus um dia como eu também, certo? E é bom que nós aproveitemos bem enquanto estamos no caminho, enquanto temos vida, fôlego de vida, para honrar Ele e glorificar Ele. Porque Ele está nos observando. E o diabo também está nos observando. E é por isso que tem que ter um ensinamento para te fazer a leitura do que está acontecendo. O que acontece no natural é reflexo do que está acontecendo no espiritual. Há alguma coisa ali, Jó não sabia. Nós sabemos hoje que houve um diálogo ali para provar Jó. Mas depois que passou o cativeiro de Jó, a Bíblia diz que Deus restituiu a ele tudo em dobro, e muito mais. E Jó teve a sua grande glória. E ele foi paciente, e o irmão Brandt assim, ó, que tem momentos na vida, eu queria muito ler a mensagem, mas vai dar para ler assim. Ele disse assim, que Jó disse que viu, estava tudo escuro, tudo tão difícil, ele raspava as feridas, a esposa dele não queria, disse para ele amaldiçoar a Deus, os amigos vinham e não falavam com ele, choravam ao redor dele, aquele homem poderoso, sábio, fino, um bom cristão, esse seria o termo, estava ali raspando as feridas, as suas purulências e tudo mais, e ele disse que até o cheiro dele era péssimo. E depois Deus reverteu o cativeiro de Jó. E a Bíblia fala, usa Jó como símbolo da paciência que espera em Deus. O cativeiro não permanece para sempre. Temos o caso de José, que ele foi injustiçado. Os irmãos, eles só não mataram José porque Judá não deixou. Primeiro Rubens salvou ele, botando ele numa cova. Passaram os ismaelitas, venderam para uma caravana que comprava escravo e vendia. Foi vendido para o Egito, longe do pai. Contaram para o pai dele que ele tinha morrido, botaram o sangue de uma cabrita numa capa lá, mostraram ao pai dele chorou amargamente, disse que ia descer à sepultura com tristeza, porque o seu filho que ele amava, José, o filho da sua velhice, tinha morrido. Porque os filhos disseram, uma fera pegou ele. Mentira para o pai. E quando ele chegou no Egito, foi injustiçado mais uma vez por ser fiel ao homem que ele comprou, Potifar. E a mulher tentou abusar dele, mesmo que não tinha nenhuma lei ali, eu sabia que aquilo era errado. Porque ele não queria para Potifar aquilo que ele não queria que fizesse para ele. Estamos seguindo? Muito bem. Então nós temos um exemplo de José, Jó. Mas vocês vejam bem que nós lendo as Escrituras e vendo o fim deles, em tudo aquilo ali tinha um propósito. Então vocês querem ver? Ó, se José não fosse ao Egito, os irmãos dele tinham morrido de fome. O Egito não teria aproveitado o tempo das vacas gordas, como se diz. Uma expressão que é usada normalmente hoje ainda. Quando deu aquele sonho das vacas gordas e das vacas magras, ele foi e interpretou, depois tiraram ele da prisão, porque ele era um bom intérprete de sonho. Ele já tinha interpretado algum sonho lá na prisão, porque ele era profeta, e o profeta interpreta sonhos. E se tu crê, se não crê, não posso fazer nada por ti. As pessoas contavam o sonho para o irmão Branham, o irmão Branham mostrava para as pessoas que elas tinham esquecido do detalhe, do sonho. Isso é só Deus. Porque Daniel disse, Deus é um Deus que interpreta sonhos e sabe o que se passa, disse Daniel. O Deus que interpreta sonho. Porque se a pessoa conta um sonho, eu até posso interpretar. Eu dou um chute, entendeu? Eu não sou profeta. Mas o irmão Branham acrescentava detalhes que as pessoas tinham esquecido do sonho que ele havia tido. Isso é um profeta. E isso aí, irmãos, ó, dá dor de cotovelo nos personificadores do irmão Branham e também nas denominações. Mas para mim é motivo de orgulho crer na mensagem. Amém? Para mim é uma satisfação. A melhor coisa que eu já fiz, salvou-me por um triz. Mas em tudo havia um propósito, e esses homens do Velho Testamento foram vencedores. Mas enquanto eu estava na prova, irmão, não foi fácil. Enquanto está numa dificuldade, num problema, não é fácil. Pensa, até quando vai durar isso aí? Faça o que é correto. Haja corretamente dele, que uma hora isso passa. O irmão Branham disse assim, ó, que nuvens brancas não é sinal de aprovação e nuvens negras não é sinal de reprovação.
Nós vamos ler um pouco na mensagem que vai ver. E esses homens, José, Jó, Daniel na cova dos leões, aqueles 3 moços lá na fornalha, e outros, eles não estão na Bíblia por acaso, eles estão na Bíblia porque eles merecem estar na Bíblia. Eles deram testemunho. E eu já falei alguma vez, vou repetir novamente. O que nós vamos falar quando nós chegarmos naquela grande reunião? Eles vão falar o que eles passaram aqui, nós vamos contar o quê? Você tinha vontade de comprar um cigarro, uma cachaça no mercado, é isso? Você entende? Quer dizer, qual vai ser nosso testemunho perante eles? Que me chamaram de aleluia, eu não fui mais na igreja? Você entende? Você entendeu? Quer dizer, eles navegaram, entende? Momentos difíceis. A Bíblia diz que eles apagaram a força do fogo. Isaías, se tu não sabe, a história diz que ele foi cerrado ao meio. O profeta diz, a Bíblia diz, né? Que ali tinha um ensinamento. E esse ensinamento, irmão, você pode ver, ó, atenção, igreja, desde Gênesis até Apocalipse, é o tempo que Deus o Eterno, me entenda, Deus o Eterno se limita ao tempo para tratar conosco, porque Deus é eterno, Ele não está limitado ao tempo. Então, por isso que o irmão Branham disse, haverá tempo que não haverá mais tempo, e o tempo logo não será mais. Não haverá mais relógio, não haverá mais dia, nem noite, o mar não haverá mais. É incrível isso. Como tu olha para o mar, aquela imensidão d'água, e a Bíblia diz que o mar já não existe. Quem lembra disso? Como será? Não sei. Uma coisa é certa, estão acontecendo coisas horrendas na face da terra. Do comportamento humano, nos valores, e a terra está toda ela se agitando. As notícias não são boas. Agora, se tu tem medo do fim, tu vai te assustar. Mas se tu confia em Deus, tu sabe que Ele está no comando. Amém? Isso, a Bíblia chama, sabe o que a Bíblia chama? Dias de vinganças. Quem sabia disso? Vai chegar o dia que Deus vai corrigir. Essas pessoas que assistiram a reunião disseram assim, outro foi e nunca mais veio, entendeu? Para mim não faz, entendeu? Eu tenho que cuidar de mim. Termina o culto, vai para casa e bom proveito. Quando tu sai do restaurante, tu vai para casa, tu vai trabalhar com a força daquela comida. E quando tu vai para casa, depois que tu assiste o culto, tu vai trabalhar com a força desse alimento espiritual, para se esquivar dos golpes. Você é o que você é no natural, no espiritual, do que tu te alimenta. Tu te alimenta no físico, tu será um homem forte, se tu vai trabalhar um trabalho pesado, tu tem que te alimentar de comida sólida. Por isso que o apóstolo Paulo disse, o perfeito, atenção igreja, eu quero ser perfeito. A Bíblia diz que o perfeito se alimenta de alimento sólido. O que é sólido? É um alimento espiritual sólido. Eu estava falando com o Mondino ontem, o Mondino cortou meu cabelo, dá para ver? O Mondino cortou meu cabelo, disse, Mondino, eu não tenho nada contra ninguém. Tu chega assim, põe o celular por aproximação, tu tira o dinheiro da tua conta e paga a conta. Entendeu? Olha que ciência. Eu, com 72 anos, falei com um homem de 74 anos, muito na lotérica, entendeu? Ele me falando, quanta coisa a gente viu mudar. Quem tem 15 anos não viu nada. Quem tem 10 anos menos ainda. É que eu estou no colo da irmã Regine, não viram nada. Você entendeu? A pessoa com 30 anos, eu já vi em 72 anos alguma coisa. Nós já vimos de alguma coisa. As mudanças que o mundo passou. E alguma coisa... A verdade, não conseguimos acompanhar. Dá um celular com uma criança de 5 anos, sabe mais do que eu, do que vocês aí. Não é assim, Rogério? Tem neto ali, ó. É bem assim. Presta atenção. Só que é o seguinte, a Bíblia diz em Daniel 12, claro que a ciência se multiplicaria. Só que a Bíblia não especifica que se é a ciência tecnológica ou é a ciência, conhecimento de Deus. Quer dizer, seria a ciência. E o irmão Branham disse assim, ó, amém. E o profeta disse que a ciência tecnológica, no natural, saíram do carro de boi para uma carroça, para o carro, para o avião, para a nave espacial. E o Elon Musk, como se chama lá, então, o pessoal soltava um foguete e perdia o material, ia perdendo pedaço pelo caminho. Ele inventou um foguete que ele vai e volta e desce e aterriza. De ré. Daí o rapaz estava explicando, ele disse, simples, ele deixou uma reserva de combustível para retornar. Aquilo que os outros não fizeram, ele fez. Entende? É assustador o que eles estão fazendo, entende? O que a ciência avançou.
Mas daí, os que eram para avançar na ciência, no conhecimento de Deus, estão simplesmente pulando, falando língua estranha, e o povo chega aqui, entende? Ignorante sai mais ignorante ainda. Não, tu tem que sair daqui sabendo uma coisa. Porque a Bíblia diz que conheçamos a Deus e prossigamos conhecendo. Se você não leu isso, procure que está no Velho Testamento. Tu tem que saber mais sobre Deus, porque com esse conhecimento tu te defende das heresias, das coisas erradas que vêm. Nós vimos a semana passada sobre gêmeos. Quem lembra disso? E todo movimento, toda linha tem gêmeos. Mas tinha ensinamento ali. O que era esse ensinamento? Era Deus, desde Gênesis até Apocalipse, vendo seu plano se cumprir. Você não entendeu? Deus de cima assim, entende? Manuseando, manipulando, fazendo com que as coisas acontecessem, de tal maneira, você vai ver eu lendo a mensagem, vou te dar os parágrafos, e tu vai ver, pela graça de Deus, quando eu leio, eu leio. Deus fazendo as coisas acontecerem, coitado de José, Deus foi injusto. Não foi não, Deus tinha um plano. Se não fosse José ser vendido, seu pai tinha passado fome, entende? O Egito estava passando fome, entende? Faraó, José, com aquela capacidade dele, ele comprou todas as terras do Egito. Porque a hora que está com fome, irmão, tu dá teu carro, dá panela de pressão, frita na frigideira, ali, numa caçarola, entendeu? Tu faz qualquer coisa para não passar fome. Tu vende. Eu sei de gente que, para ir no cinema, vendia o pente. Eu vi o pente. Uma vez teve um, esse pente aqui é bom, daqui é quebrado. Ele estava meio frio e quebrou o pente. Opa, eu pensei que era quebrado. Isso eu digo porque eu vi. Você vê, sabe o que ele dizia? O cara vendeu o relógio para comprar alguma coisa. Isso eu vi, não foi outro que disse, tá? Então Deus estava vendo seu plano se cumprir. Em Jó, em Moisés, em José. Amém? Amém? Amém. Você observa assim, irmão, você sabe o que Deus está fazendo agora? Ele não enviou a mensagem, enviou o mensageiro, está observando qual é a minha e a tua reação perante isso. E quando tu tiver alguma dificuldade, tu diz, poxa vida, eu sou assim, certinho, ainda tem problema. Tu vai saber que tudo tem um porquê. Cumprindo, veja, Deus, havia um ensinamento ali, era Deus cumprindo o seu plano. O Mobrano diz isso, ó. Elaborado ou feito, Deus tinha um plano antes da fundação do mundo. E quando aconteciam as coisas, desde Gênesis até Apocalipse, é o plano de Deus cumprindo, de Deus forçando para que seu plano acontecesse. Você está me entendendo? E você vai ver coisas surpreendentes agora aqui, ó. Antes da fundação do mundo, e mesmo hoje, quando tu tem uma... Tu vê, o Ozael esteve aqui a semana, rapidamente, veio visitar a família ali, sabe? O Ozael quebrou uma perna num acidente, eu estava na preferencial, ficou não sei quanto tempo sofrendo. Quando ele estava colando aquela parte da perna, caiu um armário por cima, quebrou a mesma perna lá em cima no fêmur. Porque embaixo nós temos duas canas, embaixo, dois ossos, que eu não sei o nome deles, talvez alguém saiba. E em cima é o fêmur, que é o maior osso do corpo humano, é o fêmur. Ele quebrou o fêmur que separou, girava assim, ó. Que isso? Uma irmã disse, mas tem uma coisa errada, entende? Parece que tem que fazer um descarrego. Pô, mas eu sirvo a Deus que descarrego. Entendeu? Não, verdade, 19 dias no hospital. É chamado goleira balsâmica, parece que é, balcânica, não sei a coisa assim. Ele ficou com os pés erguidos assim. E o sofrimento, a dificuldade, e ele chorava, e é dia quente, passou Natal, passou o primeiro de ano, e eu só olhando pela janelinha lá que eu ficava de noite lá. Terminou aquilo ali, depois teve 2 hérnias inguinal. Porque quem não sabe, a hérnia inguinal é bem na virilha, aqui embaixo, entre as pernas. Quando desce, você entende? Eu vou usar uma expressão aqui, você tem é um termo médico, saco escrotal desce, entendeu? E ali fica fechado. Que não é para ser fechado, não é para ficar aberto, né? Daí ali os intestinos deles saíam por ali. Estou falando aqui porque a minha esposa sabe o que nós passamos isso aí, então. E teve pessoas que ombreou comigo nesse momento, entendeu? Agora, o que é isso aí? Em momento algum arredei, eu disse assim, uma hora isso termina. A irmã Salete tem não sei quanta cirurgia. Eu nunca pedi nada para vocês sabem disso. Quem me entrega o dízimo, Deus abençoe vocês, tá? Eu reparto com vocês as coisas espirituais e vocês repartem comigo as coisas naturais. Ninguém dê nada contrariado. Não faça nada contrariado.
Tu faça com alegria. A Bíblia diz que Deus ama aquele que dá com alegria. E o vosso trabalho no Senhor não será em vão. Porque em algum lugar a pessoa não quer pegar o dízimo aqui, entrega para cocaína, entrega para maconha, entrega para mesa de snooker, ou para cancha de bocha na esquina, ou para o bailão. Algum lugar eles vão ombrear a causa. Só que eles não dão o dízimo. Eles dão tudo. Bem, esse é outro assunto, né? Não vamos mexer com isso aí, né? Então, as nossas lutas hoje, doenças e problemas, tudo tem um porquê. Nós vimos ali que se José não fosse vendido, se eu não tivesse inventado aquela dificuldade, em momento algum esmoreceu, eu podia ter chutado o balde. Uma vez alguém disse assim, porra, mas tu sabia que estava errado. Sabe o que eu vontade disso a mim? Ah, mas ela se atirou em mim. Então José também, né? A mulher se atirou nele. Entendeu? A mulher se atirou em José. O marido foi viajar. A Bíblia diz isso. Ele preparou a cama, perfumou, com ervas aromáticas, se produziu e disse, vem cá, José. Daí ele disse, não, senhora. Meu senhor, eu respeito ele. Tudo aqui sou eu que comando nessa casa. Mas você é a esposa dele. Daí ela mentiu. E ele seria morto. Se Potifar não gostasse de José, seria morto. Ele só entregou ele para a cadeia. E vocês sabem, pobre dessa mulher, né? Aquele homem que ela caluniou foi exatamente aquele que salvou o Egito. Agora vamos para a parte de Moisés. Aqui que nós vemos aqui, irmãos, que Miriam é mais velha que Moisés. A ordem era, o Mombrano disse que chegou a um ponto, ou a Bíblia diz, que tinha mais hebreu do que egípcio no Egito. Quer dizer, os escravos eram o maior número do que os próprios nativos da terra do Egito. E eles diziam assim, não vai dar. Quando nascer menina, vocês deixam nascer e crescer. Mas se for menino, vocês matem. E as parteiras tinham temor de Deus e não fizeram isso. Eles começaram a perseguir. E as crianças, os meninos, quando nascesse um menino, eles atiravam no Rio Nilo. Para quem não sabe, irmão, o Rio Nilo tem grandes crocodilos. Parece que é o gavial. Um crocodilo enorme. Entende? Você vê que se um crocodilo, ele pega um gnu, que é um boizinho desse tamanho, mesmo assim, ó. Ele pega uma zebra. Ele pega, entende, qualquer coisa que passar ali. Tem o rio Mara, na África. Vocês já ouviram falar? Entende? Quando tem aquela migração de animais para procurar alimento, do outro lado eles passam ali. Entende? Então, o crocodilo é enorme. Agora imagina, cai um bebezinho ali, é só uma passadinha, entendeu? Eles atiravam no Rio Nilo. Agora tu vai ver o que o irmão Bran diz sobre Joquebede. A mãe de Moisés se chamava Joquebede. O irmão de Moisés era Arão. O pai de Moisés era Arão. O irmão dele era Arão. E a irmã dele, mais velha, era Miriam. Depois falou mal de Moisés, ficou leprosa e atrasou a viagem de Israel em direção a Canaã. Elas pensavam assim, esse piá aí só veio do rio. Entendeu? Mas na verdade Moisés estava fazendo o que Deus estava mandando. E aí, quando atiraram, quando Joquebede viu que nasceu o menino, e a Bíblia diz que ele era um menino muito bonito, Joquebede era a mãe de Moisés. Ela não teve coragem de dar para a enfermeira ou atirar no rio. Mas a ordem era matar os meninos. Porque o menino, quando fica grande, é ele que tem a semente para continuar a espécie, perpetuar a espécie. O macho é que tem a semente para perpetuar a espécie. Você sabe disso. Entendeu? E a irmã do menino, quando a mãe dele preparou aquele cestinho, fez um cesto, que seria tipo uma arca. Ele betumou para não afundar, lembrando que foi passado terebentina. E o crocodilo chegava ali, terebentina, eu não sei, é um cheiro forte, entende? Que o crocodilo não queria, não gostava. E o cestinho foi indo, e chegou aonde estava a filha de Faraó. Atenção, a filha de Faraó. O irmão Brando diz na mensagem de liderança, parece que é mensagem de liderança. O irmão Brando diz assim, ó,
que quando a filha de Faraó pôs o olho em Moisés, o irmão Branham disse que Deus colocou nela um amor de mãe por ele. Tem mãe que não tem amor de mãe pelo filho. Mas a filha de Faraó teve um sentimento de mãe por aquele menino. E ela olhou assim, e Miriam lá de longe, olhou assim, a filha do Faraó, irmãos, era solteira, ela não era casada, ela não era mãe, ela não tinha filhos. Quando ela viu aquele menino, ela disse assim, oh, é um menino. Quando ele abriu o cesto, enviou a sua criada e tomou. Versículo 5. E abrindo o cesto, que o cesto é, você sabe que cesto é um balaio, para quem não sabe, cesto é um balaio. E tinha uma tampa. Viu a criança, e eis que o menino chorava. Normal, né? A criança com fome. E ela teve compaixão dele. E disse, esse menino é dos hebreus. Ela sabia que era dos hebreus. E a ordem era matar. Só que quando Deus está no assunto, irmão, a coisa é bem diferente. Então disse a sua irmã, aí entrou Miriam. Você viu? Você consegue formar o quadro? Então chegou Miriam e disse, só um pouquinho. Entende? Porque Miriam podia falar com a filha do Faraó, porque ela era uma menina. Menina hebreia não era o problema era os meninos. Porque a promessa não era uma libertadora, a promessa era um libertador. Então disse sua irmã, a filha de Faraó, quer que eu vá chamar uma das hebreias que sirva de ama e te crie a criança? A irmã de Moisés disse. Porque Moisés não disse, essa aqui é minha irmã. Não, ele era pequenininho. Entende? E ela sabia que era o maninho dela. E ela sabia quem era a mãe daquela criança. Porque sabe por que eu arrumo uma ama, uma mulher hebreia para cuidar da criança? Onde é que ela foi? Na mãe do menino. Respondeu a filha de Faraó, vai. Saiu, pois, a moça e chamou a mãe do menino que estava no cesto. Amém? Você viu o que Deus faz? Você vai ver o que o Mobrão diz aqui diante. Nem que vai dar tempo, sim. Pela fé vai dar tempo. Então ele disse à filha do Faraó. E disse a filha do Faraó, disse para a mãe de Moisés, leva esse menino e cria amor. Cria amor quer dizer, cria para mim. Eu vou te pagar o teu salário. Ela ia ganhar um salário. Amém! Ela ia ganhar um salário para cuidar do próprio filho dela. A mulher tomou o menino e o criou. A mãe do menino, tomou o menino e criou o menino, ganhando um salário. Sendo o menino tão grande, ela o trouxe a filha do Faraó, da qual passou ele a ser filho, e esta lhe chamou Moisés e disse, porque das águas eu tirei. Então nós vimos dois exemplos aqui do Velho Testamento, eu quero ler rapidamente aqui, de alguns problemas que sucedem, e tudo redunda em bem. Redunda quer dizer, o desfecho é favorável para aqueles que Deus ama e que amam a Deus. Parágrafo 24 da mensagem, o poder de Deus. Você vai ver, o irmão Breno vai falar que é uma coisa, depois vai começar a falar sobre Moisés e sobre Joquebed. Quando os irmãos Maio, 24, quando os irmãos Maio é uma clínica em Rochester, a cidade de Rochester, nos Estados Unidos, os irmãos Maio, tem aquela clínica, o irmão Breno é muito amigo pessoal deles, me disseram que só me restavam alguns dias de vida em meu corpo, que eu ainda viveria, eu acreditei neles. O irmão Breno acreditou que aqueles irmãos daquela clínica, daquele hospital muito grande, entende? Disseram para ele, examinaram o irmão Breno e disseram assim, está acabado. Presta atenção, igreja. Amém? Eu disse, bem, parece que vou morrer. Então o Espírito Santo me revelou, seu ministério está só começando. Amém. Deus disse, irmão Breno, aleluia. Não importava o que os irmãos Maio dissessem. Eu não pensei, quando o Espírito Santo revelou para ele, eu não pensei no que eles disseram. Eu pensei no que Deus disse. 24. Aqui, há não muito tempo atrás, em um hospital, eu estava com um jovem, está muito alto, está bom assim? Eu estava com um jovem há cerca de 6, 7 anos, faziam 6 ou 7 anos que o irmão Breno teve essa experiência. A partir dessa data, retroagindo.
talvez um pouco mais, e um jovem morrendo com difteria negra. Bom, eu não sei o que é difteria. Difteria eu acho que é sei lá, uma coisa esquisita. Mas essa negra deve ser pior ainda, é altamente contagiosa. Eu acho que é excesso de vômito, não sei, uma coisa assim, uma desinteria, eu acho, não sei o que é. O velho pai me chamou para ir orar pelo garotinho, ou melhor, pelo rapaz. E ele tinha cerca de 15 anos, uns 15 anos, um jovem, né? E o moço estava morrendo. E o médico não me deixava entrar. E ele disse, você não pode entrar, você tem filhos. Eu pontuei, mas eu vou correr o risco. E ele afirmou, mas você vai levar difteria para teus filhos? Refutei, se eu tenho fé suficiente para entrar lá onde há difteria, eu tenho fé suficiente que Deus não deixará meus filhos contraí-la. E ele frisou, você não pode fazer isso. O homem era de fé católica. E eu disse, e se eu fosse um padre? O homem era católico. E se eu fosse um padre e fosse ministrar a extrema unção a esse garoto, você permitiria? Para quem não sabe, extrema unção quer dizer a última vez que é ungido. A pessoa está morrendo, recebe a extrema unção. Oh, respondeu, isso é diferente. Eu declarei, não, não é. Isso é tão sagrado para nós quanto a extrema unção seria para você. Bem, eu consegui convencê-lo. Então ele foi lá, me vestiu todo de branco, colocou uma coisa grande no rosto e eu mal conseguia ver para onde estava indo. Cercaram ele, né, com roupas esterilizadas, que no hospital tu não pode entrar de qualquer jeito. Ali ia eu com um vestido arrastando atrás de mim. Se tu visse o irmão Breno, ele estava de vestido essa vez. Vocês nunca me reconheceriam, então. Andei por ali, estava tudo certo. E só há uma maneira de chegar até o menino, é seguindo as regras do hospital. Você não pode atropelar. Tem gente que atropelou, entende? E isso aí se chama, entende, desordeiro. Jogue sempre limpo e você vencerá. Atenção, aqui é uma frase lapidar. Jogue sempre limpo, ande sempre corretamente e você vai vencer. Se a pessoa é mesquinho, mentiroso, hora diz uma coisa, hora diz outra, entendeu? Para o seu benefício, ele não vai ser vencedor. Seja autêntico, verdadeiro, sincero, honesto. Só tem a ganhar com isso. Quando a pessoa fala a verdade, ela não tem nem que pensar para falar de novo. Ele vai falar a verdade de aquilo que aconteceu. E se ele inventa uma mentira, de repente ele pode ser traído por algum detalhe que ele inventou. Então eu fui até lá e a mãe e o pai iam juntos. E lá estava o garoto morrendo, inconsciente há 2 dias. Dei a volta, tentei falar com ele não falava. Então eu me ajoelhei, olhei para o pai, ele olhou para mim, havia lágrimas em seus olhos. Coloquei minhas mãos sobre o menino e clamei. Ele orou a Deus, né? Querido Pai Celestial, tu disseste, eu sou a ressurreição e a vida. É tudo que o pregador pode fazer é orar. Se Deus curou, curou. Se Deus não curou, não curou. Fazer o quê? É Deus que cura. Tu foste aquele que nos prometeu essas coisas. E o pai desse garoto me chamou aqui para orar. Crendo que tu me enviaste para orar com os enfermos. Pai, com todo o meu coração, faço a oração da fé, que tocaria tuas vestes. E com fé inabalável, até onde sei em meu coração, eu creio que esse jovem se recuperará. Eu disse, peço isso em nome de Jesus. Amém. E me levantei. O velho pai olhou para a mãe e disse, mãe, não é maravilhoso? O menino está curado. Mais ou menos assim, mãe, maravilhoso, ela creu. Você entendeu? Porque a fé é que faz as coisas acontecerem. Mãe, não é maravilhoso? E o garoto estava tão mal como sempre esteve. Isso aqui é complicado. Porque o sintoma é contra a fé. A fé não é baseada em sintomas. E a pequena enfermeira, mas ele dizia, dizia o pai, estou tão feliz, meu menino está curado. E a pequena enfermeira que estava ali chorando, virou-se e disse, Senhor, eu não entendo. Continuou, você sabe que seu filho está morrendo? Ele respondeu, não, senhora, não sei. Isso é fé. Ela disse, bem, agora você vê. Ele disse, meu filho não está morrendo, meu filho vai viver. Ele prosseguiu, Deus prometeu. E ela disse,
é bom ter fé, Senhor. E continuou, e eu lhe digo, algum tipo de cardiograma. Daí tinha aquelas máquinas, né, os gráficos, né, dos impulsos, certamente, né. Ou o que quer que estivesse fazendo ali, algum tipo de máquina que conectar em seu coração. E disse, quando aquilo ali chega num traçado tão fino, nunca se soube em toda a história da medicina que haja um caso de recuperação. Disse, o garoto não pode viver mais do que 3 ou 4 horas. Isso aqui é mais um testemunho. Quando o Mombrano fazia um gol, ainda hoje nós vibramos. Amém? Ainda hoje estou satisfeito. É um dos nossos. É por isso que o diabo apedrejava ele. Porque ele tinha resultados. O fracassado que não tem resultado, ele tem que ir com subterfúgio, enrolando, mentindo. Eu nunca me esquecerei daquele homem. Ele colocou a mão no ombro daquela jovem. Provavelmente no final da adolescência, ela estava entrando na vida adulta, aquela jovem enfermeira. E disse para ela, irmã querida, continuou, você está olhando para a máquina. É tudo que você tem para olhar, mas eu estou olhando para uma promessa de Deus. Amém. É nesse momento que tu precisa da fé. Tu tem que alimentar a fé. A Bíblia diz que é de fé em fé, de glória em glória. Amém. Na manhã seguinte, o rapaz tomou seu café da manhã. Hoje ele está casado e tem um filho. Vem, a mulher, tudo que ela sabia era fazer exatamente o que aquela máquina dizia. O médico não pode ir. Ele não está ali pela fé, o médico está para trabalhar com a sua capacidade técnica e com a informação que ele tem da medicina. Vem. Mas esse homem olhou e a fé foi além daquilo. E ele viu que Deus era capaz de fazer muito mais abundantemente. O Deus que ele havia prometido nunca falhar conosco, nos deixar, nos abandonar. Agora, diz o Mombrano, depende para o que você está olhando. A pessoa fica olhando para o sintoma, olhando para o mundo, para a dificuldade. Você tem que olhar para a fé. O cristão olha para as coisas que não se vê. Tudo que tu vê, baile, carnaval, festa, jogos, o mundanismo, tal, tudo se vê. Os outros também veem. Mas nós vemos uma coisa que eles não veem. Amém? A fé vê o que eles não veem. A fé daquele irmão viu o que a enfermeira não via. A fé do irmão Brana. Agora vamos adiante aqui, ó. Porque anda por fé, é certo? Nós cremos porque a Bíblia assim diz, eles creem nisso. É assim que cremos. Porque Deus disse, a fé é testada, aprovada e é confirmada em 100%. Deus tem a obrigação de responder essa fé. Agora veja o que aquela mãe fez lá. A mãe de Moisés. Joquebede, agora entrou no meu assunto aqui. Ó. Quando colocou seu bebê na mesma morte, que todos os outros bebês haviam sido colocados. Então ela colocou no rio onde os outros bebês tinham sido colocados. Nenhum bebê tinha escapado. Mas quando ele nasceu, o irmão Brandes que ela viu nele, o libertador de Israel. É um cestinho mais ou menos desse tamanho, irmão, assim, o tamanho que coubesse um bebê. Com o bebê deitado ali dentro, provavelmente estou comentando a leitura da Escritura, isso que o irmão Brandes diz concernente àquela Escritura. Provavelmente com cerca de 3 meses de idade, era o que ele tinha. Deitado em um cestinho, mais ou menos assim, não passava de um monte de juncos, como salgueiros, entrelaçado com um pouco de betume e barra misturada ali. E o empurrou em direção aos juncos, onde estavam os crocodilos e tudo mais. Os crocodilos estavam no meio dos juncos. Bem, isso em direção aos juncos, onde estavam os crocodilos e tudo mais. Bem, isso poderia significar para o bebê a morte, assim como foi a morte para os outros bebês. Tu não sabe nenhum que escapou da morte, só Moisés. Agora tu vai ver que esse Moisés que escapou da morte, eu quero que você entenda o seguinte, ó. Entende? A mãe fez o cestinho, colocou no rio e Deus foi conduzindo. Por que ele não botou aquele menino lá na outra tomando banho no rio? Porque o rio Nilo é extenso. Eu sabia que o rio Nilo é um dos maiores rios do mundo, é o segundo maior extensão do mundo. Então podia tomar banho em outro lugar. Deus conduziu, e colocou na frente da filha do faraó. E você vai ver na leitura da mensagem por quê.
Veja, ele ali significava a morte. Sim, claro, ele estava no mesmo rio da morte. O rio da morte, quer dizer, você sabe que entre nós e Jesus, nós temos que passar pelo rio da morte. Os gregos chamavam, a morte, rio da morte. O vale da morte, que a gente quando morre, né, é um momento escuro para a família, para quem fica aqui, a gente cruza o rio. Por isso que as pessoas botavam uma moeda no caixão, onde empurrava o barco, a pessoa ia com aquela moeda para pagar a passagem do barqueiro, na mitologia grega, que conduzia a pessoa para o outro lado do rio da morte. O barqueiro, o nome dele parece que era Caronte. É a mitologia, né? Mas é que levava aquele barco. Quando nós cantamos assim, ó, há uma terra além do rio, pelo amor de Deus, irmão. Não tem como não ter uma terra quando termina no rio. Do outro lado tem terra. Você entende? Se você entra num rio aqui, pode ser largo como for o rio. Do outro lado do mar, o maior oceano que existe é o Oceano Pacífico. Mas tu andar nele, andar, vai chegar na terra do outro lado. Porque do outro lado do rio sempre tem terra. Há uma terra além do rio que chamamos dos eterna, que somente alcançaremos pela fé. Onde entraremos nesse lar de bem supremo, quando o Salvador chamar a mim, a ti. Campainhas estão a tocar, cantar, é a glória, aleluia, em resplendor, nesta terra, além do rio, que chamamos todos eterna. Quando o Salvador chamar a mim, a ti. Amém. Esse tem um sabor, não tem? Amém. Mas, pela fé, uma expiação foi feita para isso. Ele estava no mesmo rio da morte. Pela fé, não por um ato de leis naturais, mas pela fé. As leis naturais, o natural daquele menino seria ele morrer, afundar o barquinho, os crocodilos virar, comer ele. Isso é natural. Só que Deus não age de uma forma natural. As leis naturais teriam provado que o jacaré farejou o bebê e pronto. Quem está lendo aí? Pronto. Tem um ponto ali. Ponto quer dizer assunto encerrado. Vamos mudar de assunto agora. Nova linha. A professora diz assim, ó. Nova linha. Deixaram alguém falando travessão. Existe isso ainda? Eu sou bem antigo. Bem, ou lá, a primeira ondinha, até aqui que eu morri de visão. A primeira onda do rio teria virado a sexta. E isso teria sido o fim. Mas ali tinha o sobrenatural. Não era natural aquilo ali. Mas a fé enxergou além disso. A mãe, ela sabia, botei a mãe aqui para que você sabe, o sujeito está escondido, é oculto aqui. Ó. Ela sabia que a mão de Deus estava sobre aquele bebê. Amém? Vamos confiar a respeito dos nossos filhos também? Amém? A mão de Deus sobre os nossos filhos. Vamos confiar. Recomendo ele a Deus. Cuida, faz o que tu pode. Mas dá exemplo, pai. Pai, tu não prega para ele. Não faz a criança ficar 10 horas de joelho no culto doméstico. Fala para ele assim, conversa com ele, entende? E mostra que o evangelho é para o bem, é melhor do que no outro lado. Do que acontece no mundo. Portanto, ele não teve medo, ela não teve medo, Joquebede, do que o rei disse. E veja o que a fé fez. A fé tirou o menino do rio da morte em ressurreição. Levou o menino da morte até o palácio do faraó.
Agora tu escuta só o que o irmão Branham diz aqui sobre o que aconteceu. O faraó criou o menino, que era para ter morrido, criou, educou bem no palácio do instrumento do diabo. Quer dizer, o faraó, que era um endemoniado, irmão Branham, cheio de demônio aqui, criou o menino para a glória de Deus. Isso aqui é terrível, irmão. Olha o que o irmão Branham diz. Se essa não foi uma vez mais do que Deus enganou Satanás, o diabo foi enrolado. O faraó era instrumento do diabo que estava matando as crianças. E a própria criança que ele ia matar, Deus a enviou como seu instrumento. E fez faraó criar a criança que era para ele ter matado. Aleluia. Aleluia, você não quer dar um aleluia? Aleluia. Não tente enganar a Deus. Deus opera. Atenção, igreja. Opera no passado e hoje. Deus opera de maneira misteriosa para realizar suas maravilhas. Agora, eu vou ler até o fim. Eu vou ler até o fim a minha anotação aqui. Ó. E você vai ver que vai ser bom. É bom. Faraó, o homem de coração duro, possuído de demônios. Está cheio de demônio. Mas mesmo endemoniado, Deus fez ele trabalhar para ele. Às vezes nós queremos botar só crente. Não. Às vezes o endemoniado ele trabalha melhor do que alguns que dizem que são crentes. Ele estava matando todos os bebês judeus, porque o diabo o havia ungido. E Deus trouxe o rei deles para ele, e ele o criou. O faraó criou Moisés, educou e alimentou Moisés. Mas ele nunca imaginou, irmão. Atenção, igreja. Então, vamos ver adiante. Ó. Ele nunca imaginou que aquele menino ia dar um calor neles logo depois, neles tudo depois. Ele nunca imaginou que aquele menino faria com eles. E eu nunca tinha visto dessa maneira. Eu leio a Bíblia, tu lê a Bíblia. Mas quando o irmão Branham traz, essa mensagem é do cielo, não presta. Essa mensagem é... O que é isso? Olha o conteúdo disso aqui que tu vai ver. Eu vou ler até o final, você vai ver. Por que Deus... Tu vai saber por que Deus colocou Moisés lá no palácio de Faraó. Além disso, buscou a sua mãe, a mãe de Moisés, para ser a ama, ou seja, aquela que ia criar Moisés. Sabe qual é a melhor pessoa para criar Moisés? Joquebede, a mãe dele. Ninguém é melhor que a mãe de Moisés. Inclusive, entendeu? Ela amamentou Moisés. Entendeu? Amamentou, fez papinha, deu comida, criou Moisés e ela olhava assim. Ela era ama. Amém? Ela era ama. Como é que está o menino? Forte, bonito, isso. O faraó diz assim, ó, o mundo grande aqui, a Bíblia diz, ele vai ser o próximo faraó. Que menino bonito. Está cuidando bem dele? Sim, está bem. Veja, ela já tinha isso em sua mente. É isso que a fé fará. A mãe viu isso. Pela fé ela viu isso. Lembrando que Joquebede acreditava dessa forma. Essa é a razão pela qual a fé foi lá. Essa é a razão pela qual ela foi até lá. Joquebede soltou o cestinho e ficou esperando. Não sei como ela sabia que aquele cestinho o menino voltaria para ela. Ela ficou esperando que sua filha viesse, chamando ela para ser a ama daquele menino. Irmão, isso aqui dá o que pensar, não dá? Veja, ela já tinha isso em sua mente, porque Deus lhe havia revelado, diz o irmão Branham. Deus havia revelado para ela que ele ia voltar. Ela não ficou chorando, pranteando. O menino foi à casa, veio, chamou ela foi lá, pegou a criança e tal. O menino foi, nem se molhou, nem gripe não pegou, e voltou para cá e ele disse crocodilo. Amém? Se Deus revelar a você hoje à noite que sua doença foi removida por meio da expiação, assim como revelou aquela mãe, está consumado. Quando você acredita, não tem nada que ataque. Amém? O poder da fé. Ela colocou seu bebê bem nas garras da morte com o poder da fé, por saber que ele se levantaria novamente. Amém? Colocou o bebê bem nas garras da morte. Botou o bebê lá no meio do crocodilo. Às vezes, olha que o irmão Breno fala para nós. Às vezes, as provações, atenção igreja, te prepara.
Às vezes, as provações nos sobrevêm, as pessoas dizem, oh, eu gostaria de não ter luta. Deus, se eu sou um cristão, por que isso aconteceu comigo? Por que isso aconteceu? Oh, se eu sou um cristão, Deus, se eu sou um cristão, por que isso aconteceu? Irmão Branham, Deus permitiu que isso viesse sobre você. Por Deus permitiu. Nada acontece sem que Deus permita. Porque, para que Deus pudesse mostrar seu amor por ti. Amém? Para que Ele pudesse prová-lo. Às vezes eu olho e ver qual é a tua reação perante a dificuldade. Porque se a pessoa é frouxa, quando está em plena abundância, tudo bem. As crianças com saúde, dinheiro no bolso, casa, carro, comida e tal. A mulher de bem com ele de bem com a mulher. Os vizinhos, tudo está para ele bem. Mas quando surge a dificuldade, tem que saber entender. Se tu serve a Deus, tu faz o que Deus mandou e tu tem confiança que Deus está no comando. Amém? Eu tenho um porquê. E o caso de Moisés é um caso excelente. Eu sou a ressurreição na vida. E a morte diz, eu tenho o direito. O Mobrano que o diabo tem poder, só tem a morte. Dali para diante eu não tenho mais poder. Daí eu digo, mas eu posso matá-lo. O Mobrano assim, mas Deus já tem a ressurreição preparada. Amém? Há uma ressurreição. Há uma promessa. Daí você tem que crer. Porque se tu não crê na ressurreição, se tu não crê na promessa da ressurreição, tu tem medo. Entende? Nós vimos esse dia aqui, entende? Que quando nós estivermos nesse corpo, nós estamos longe de Jesus. Só que ninguém quer ser despido, nós queremos ser revestidos. O mandado do rei era afogar todos os garotinhos, colocá-los no rio. E ela disse, estou colocando no oceano, ou melhor, nas águas embaixo, por revelação. Eu preparei uma maneira de escapar, amém? E ela colocou lá na morte, o rio Nilo era a morte. Os crocodilos, acho que tem um pregador disse, que os crocodilos estavam gordos de tanto comer as crianças. Irmão, isso é terrível. Uma mãe não podia fazer nada, a opressão. Mas se não tivesse essa opressão, essa perseguição aos hebreus lá no Egito, você sabe de uma coisa? Eles nunca iam querer sair do Egito, gente. Nunca. E a fé resgatou e fez dele o filho da filha de Faraó. A fé resgatou Moisés e fez de Moisés o filho da filha de Faraó. Ele seria como se fosse o neto de Faraó. Não sei se Faraó tinha outros filhos, mas Moisés seria o neto dele, né? Filho da filha de Faraó seria o neto. E fez dela, Joquebede, a mãe de Moisés, a ama, a cuidadora. Você está vendo como Deus agiu? Deus estava trabalhando. Começaram a matar as criancinhas. O diabo parece estar vencendo. Não, Deus estava trabalhando. Tinha um plano ali. Amém? Mas tu vai ver a profundidade do plano agora aqui. Eu vou ler para ti. E a fé resgatou. Você está vendo como Deus agiu? Deus estava trabalhando plenamente para a sua própria glória. Colocando aquele menino bem debaixo do nariz de Satanás. Moisés está agora debaixo dos olhos do faraó. E o faraó, vem cá meu neto. E aquele neto depois ia detonar com o Egito. Porque o diabo não sabe o amanhã, mas Deus sabe. E se ele mexe alguma coisa aqui, tu diz que está errado, não pode dizer. Deus está fazendo as coisas para que dê tudo certo para ti e para mim. Porque se não fosse aquilo ali, entende? Vocês não, deixa eu ler aqui. Você vai, espera um pouquinho mais, dá tempo sim. Certo? Colocou o garotinho debaixo do nariz de Satanás dizendo, abre aspas, Deus falando, eu só quero mostrar como você é cego, Satanás. Satanás não sabe amanhã, cuidando daquele meninozinho, ensinando. E mais adiante o Mombran diz que ele aprendeu técnicas militares. Todas essas técnicas militares que ele aprendeu lá, tinham um porquê que ele usaria mais adiante, prol da obra de Deus. Ele pensou que isso aqui vai ser o comandante-chefe, vai ser o próximo faraó. Técnicas militares, estratégias. Vou mostrar como você é cego, Satanás. Irmão,
Pensa bem, entende? Aquele menino correndo para lá e para cá, crescendo, forte, robusto, bem alimentado, bem cuidado. Aquele menino seria exatamente aquele que destruiu o Egito depois. Você acha que se Faraó não tivesse visão do futuro, e se ele tivesse visão e visse que aquele menino ia causar? Você quer ver? Eu estava falando do menino ontem, eu falei, quando Deus mandou Eliseu ungir Azael, rei da Síria, Eliseu olhou para Azael, Azael com Z, Azael com S é irmão de Joabe, é o nosso Azael com S. Azael, rei da Síria, é Azael com Z. Ele chegou assim, foi ungir ele como rei da Síria. Procura na Bíblia. Eliseu olhou para ele assim e começou a chorar. Quando ele olhou para ele, começou a chorar. Daí Azael disse, por que chora, meu senhor? Eu estou chorando porque eu estou vendo o que tu vai fazer no futuro. Tu vai destruir Israel, vai tocar fogo na cidade, vai matar os meninos, as meninas. Ele disse, mas quem sou eu, senhor? Eu sou como um cão, como que eu vou fazer isso aí? Um menino, né? Daí Eliseu disse assim, é que o Senhor me mostrou agora. Ele não podia impedir. Aquilo já estava determinado. Irmãos, Apocalipse não é tragédia. Apocalipse é tira do véu. Mas o que está no Apocalipse, entende? Vai acontecer. Por quê? Porque já está escrito. Já foi visto pelos profetas, foi escrito. Para aviso nosso, a Bíblia diz, para aviso nosso. Porque o mundo não sabe. Esse dia eu estava no banco ali, chegou um homem assim, eu brinquei com o Salete ainda. Um profeta me falou hoje. O homem chegou e disse assim, tu sabe o que estão fazendo? No carnaval, botaram Jesus e o diabo espetando. Eles vão pagar. E o povo aplaudindo. E eu disse, é verdade. Eu não contestei nada, nem disse que era. Eu disse, e o povo aplaudindo, faceiro. Entenderam, irmão? Eu disse assim, agora sim, sabe o que eles fazem com Jesus? Porque nós não vamos pegar a espada. Faz isso com Maomé, vê se vocês não tocam fogo neles todos ali. Faz isso com Maomé. Experimenta falar mal de Alá e de Maomé lá. Os muçulmanos são faca na bota, como dizia o Gaúcho. Entendeu? Daí eu disse para ele assim, capaz. Mas ele estava de bermuda, ele não era um profeta. Eu não sei se tem profeta de bermuda, estava de bermuda, assim, entendeu? Ele não é profeta não. Mas ele veio direto em mim. Veio direto em mim. Eu só quero mostrar que você é cego, Satanás. Colocou o garotinho justamente diante de seus olhos e fez com que Satanás, atenção, irmão branco, assim, Satanás, quem está lendo aí, levanta a mão. Satanás alimentasse, cuidasse dele e nutrisse. Satanás cuidou de Moisés. Satanás nutriu Moisés, alimentou Moisés. Pois esse mesmo homem que ele estava nutrindo iria destruir toda a nação. Tu nunca mais vai ler a história de Moisés como tu lia antes. Agora tem mais coisa. E levar o povo à vitória. Aleluia, o nosso Deus é maravilhoso. Tenho fé, mais forte que a morte. Certamente a fé é mais forte que a morte. Portanto, aqui vai o poder da fé movendo-se. Agora observem, lembrando que observem, quer dizer, presta atenção. Assim, quando durante o dia ele estava, creio que o Egito era o maior país com poderio militar do mundo. O grande centro comercial de todo o mundo, sem dúvida, Moisés teve o treinamento na ROTC. Lembrando que citou uma sigla de uma entidade na América que treinava os militares para a tropa de elite. Seria que nem o BOP, a Rota, não sei, alguma coisa assim. Seria uma tropa especial, militar especial. Daí diz entre aspas, organização militar que treina pessoas para se tornarem oficiais nas Forças Armadas dos Estados Unidos. Tudo mais. Deus teve que treiná-lo dessa forma. Moisés, irmão, não estava no Egito, lá no Faraó, não estava orando, não estava pregando a mensagem. Ele estava treinando no exército. Estratégia militar. Veja. Porque Deus teve que treiná-lo dessa forma. Porque Moisés ia liderar um exército. Ele tinha que lidar o povo para sair e depois combater Og, rei de Bazã, combater os amorreus, combater esse e aquele outro. Moisés não podia chegar na frente dos seus olhos. Senhor, abençoa, Senhor, olha para nós. Tem momento de orar e tem momento de agir. Lembrando que não adiantava Sansão pegar e começar a orar quando viu os filisteus vindo. Lembrando que naquele momento não era hora de orar, não, era hora de agir. E a Bíblia diz que Sansão fez assim, um para lá e outro para cá, destruiu um monte.
E o profeta diz que os que sobraram foram para trás das pedras. Deus teve que treinar Moisés dessa forma, porque ele ia liderar um exército. Como o exército mais bem treinado era de Faraó, Moisés tinha que estudar lá. Seria as agulhas negras daquele dia. No Rio de Janeiro, qualquer pessoa que quer se formar em oficial, alguma coisa assim, ele tem que ir para agulhas negras no Rio de Janeiro. Lá, eu acho que é em Itatiaia. Faz treinamento militar, estratégia, comando, tal. Tem muitas coisas. Coisa que ele não domina. E Deus conseguiu que Satanás treinasse Moisés para liderar um exército que o destruiria. Ele estava treinando o menino, aquele rapaz no exército, que depois ia destruir os próprios treinadores. Aleluia! Esse é o poder da fé. Pela fé ela viu isso. E não só isso, mas também fez os preparativos. Ela colocou o bebê na expiação, foi até lá, ficou na margem, esperando que seus chamados chegassem. Glória, aí está. Esperando o momento, pois pela fé ela ficou firme, vendo aquele que é invisível, vendo as coisas invisíveis. Né? Ela sabia que aquela era a criança certa, o filho dela, Moisés. Ela sabia que Deus havia prometido. O tempo da libertação dos filhos estava se aproximando. E ela sabia que era esse bebê que ela estava criando, que era o filho dela, que ia tirar o povo dali. Estão lendo aí? E agora, durante o dia, os atos oficiais do exército, do treinamento, né? O melhor treinamento que poderia ser oferecido. Moisés tinha treinamento de tropa de elite. Ele era o exército melhor do mundo. O Egito dominava o mundo naqueles dias. O melhor exército do mundo, treinamento de tropa de elite, treinamento de estratégia militar, assim, estavam dando para Moisés. Ele tinha o melhor treinamento. Ele não era simplesmente um soldadinho, um recruta que chegou ali. Mas um pouquinho de paciência aí. O melhor treinamento que podia ser oferecido. O seu jantar, o jantar daquele menino que era para ter morto, era trazido numa bandeja, com todo cuidado. Está aqui, Moisés. Aí, tirado das águas. Está aqui, tirado das águas. Aqui a tua comidinha, entendeu? Comidinha, fartura, treinamento militar, toda aquela mordomia que tinha no palácio, daquele que supostamente, segundo o faraó, seria o próximo faraó. Ele conquistava a terra, cobrava tributos. Seu jantar era trazido numa bandeja por Satanás. Satanás vinha e servia Moisés lá no palácio. Quem está lendo aí? Levante a mão. Leia em casa. É do 24 até o 33, tá? Leia em casa. Olha que coisa. Se fosse hoje, seria frango frito, bife, batatas e chá. Tudo. E ele sentado ali. E Deus disse, veja o que eu posso fazer, Satanás. Afinal, você não é tão grande assim. Não sabe nada. Está vendo? Nós o colocamos na morte, rio cheio de crocodilo, como você exigiu. Mas essa mãe viu o que vou fazer lá adiante, por meio de Jesus Cristo, a todos os povos que creem em mim, pela fé. Ela o fez. E como Moisés foi bem treinado, como um verdadeiro oficial, porque o faraó pensou, leia aí, irmão, que ele lideraria o Egito. Depois que ele tivesse o pé no trono, o faraó disse, um dia ele será faraó. E então, onde ele o treinou, o faraó treinou Moisés com os melhores cursos do exército, treinou com as melhores estratégias, com os melhores treinamentos, melhor preparo físico, melhor isso, melhor aquilo, melhor alimentação, e ele o treinou da melhor forma. Quando você ouve falar no regime espartano, é porque em Esparta era um dos melhores exércitos do mundo. Exército treinado. A criança que nascesse aleijada com uma deficiência era morta. Era chamada eugenia, é isso, né? Eugenia. A criança era morta porque ele ia dar trabalho para o Estado e para os pais. Uma criança que fosse perfeita, o Estado pegava e treinava desde menino para ser um guerreiro. E eles tinham o prazer de dar vida pela Grécia. Agora, por que... Por que Deus deixou Moisés ir lá na filha do faraó?
porque Deus queria treinar Moisés com o melhor exército do mundo, porque Moisés tinha que conquistar a terra de Canaã. Por isso, todo José morreu. José morreu, não teve saída para Moisés. Tu pode ver que quando Moisés passava, só ia passando. Em Jericó, quando tu olhar em Jericó, entende? A Bíblia diz que Raabe disse assim, ó, nós sabemos que estão destruindo tudo que vocês passam. Nós sabemos que Deus vai entregar essa cidade na mão de vocês. Só se lembra de mim. Entende? Se lembra de mim. Entende? Porque sabia que quando chegasse o exército de Israel ali bem treinado, Josué, irmão, era um general. Salmão era um general. Moisés treinou eles. Ele foi treinado no Egito, treinou aquele exército. Eu estou lendo aqui, ó. Porém, era Deus quem fazia tudo aquilo. Treinou da melhor forma. Porque os amorreus e demais não tiveram chance com aquele homem bem treinado, Moisés. Ele foi tão bem treinado que não foi dificuldade conquistar a terra de Canaã. Pode observar que Caleb disse assim, ó, faz tantos anos atrás, eu sei que tem gigante lá na montanha, assim, mas hoje eu estou tão forte como naquele dia, eu vou lá e conquisto. Não foi isso que Caleb disse? Eles eram homens fortes, irmão. Eles confiavam em Deus e fazia parte deles. Quando ele colocou seu exército em ordem lá e começou a enfrentá-los, certamente que não. Ele os derrotou, assim como o grande derrotou Richmond. Para quem não sabe, isso aqui é a guerra americana. O sul contra o norte. Grant era William Grant, do exército confederado, que era do norte. Richmond era um general sulista. Ele foi derrotado por William Grant. William Grant era muito bêbado, bebia muito, sabe? Daí uma certa vez se queixaram para Abraham Lincoln e disseram para ele assim, Senhor Lincoln, Grant bebe demais o uísque. Só que ele vencia as batalhas dele. Entendeu? Não sei se ele bebia para ter coragem, não sei. Então, ele bebia demais o uísque. Daí eles queriam que ele tirasse ele lá, né? Aquele pessoal que não faz e tem inveja de quem faz. Isso tem muito. Cuidado com isso. Não faz, tem inveja de quem faz. Sabe o que Abraham Lincoln disse? Veja que o uísque ele toma e dê para os outros também, porque estão perdendo. Então, William Grant derrotou Richmond na guerra americana, né? Eles não tiveram nada a fazer, estou lhes dizendo, ele foi em frente, porque foi treinado em toda a sabedoria dos egípcios, a Bíblia diz isso. Ele então, depois que sua escola terminou, seu estudo noturno terminou, sua mãe o levou para o quarto, esteve treinando, aleluia, uma professora de justiça. Então, atenção igreja, aqueles que têm filho, então veja, toda mãe é uma pregadora, não aqui, lá em casa para os filhos. Ela quer pregar aqui? Não, lava os filhos em casa lá. Toda mãe é uma pregadora. E ela tinha uma pequena congregação em sua própria casa. Hã? Daí tem que gostar o celular de lado, outras coisinhas do lado, para conversar com os filhos. Viu como o meu disse aqui, ó? Tu é uma pregadora para teus filhos. Estou aqui Zuckerberg fez com Moisés. E ela treinou Moisés falando-lhe. E ele disse, mãe, estou entendendo. Já tivemos todo o treinamento hoje. Mas agora, o que a senhora estava dizendo que Jeová faria? E ela começou a ler para ele pela fé. E quando ele atingiu a idade de assumir o trono, recusou. Você vê, que Joquebed ensinou tanto ele, que quando chegou na idade de assumir o trono, ele não quis ser faraó. A Bíblia diz que ele amou mais o próprio de Cristo do que os tesouros do Egito. Irmão, naquele tempo não tinha ar-condicionado, não tinha ventilador. Mas tinha 2 ou 3 para abanar eles com aquela palmeira real, parece que eles chamam palmeira real. Tem uma palmeira, ela é tipo um leque, mas grandona, eu tenho umas folhas de casa, uma palmeira ali, e eles abanando assim, ó. Eles não passaram calor, não, o faraó. Moisés assim, saiu pro deserto. Coitado. Parece coitado, né? Mas lembrando assim que ele deixou Cristo liderar ele, 800 anos depois, estava ele lá no Monte da Transfiguração com o seu líder, Cristo. Amém? 800 anos depois de Abraão, estava ele com o seu líder. Jesus liderou ele no deserto. Só que Jesus não liderou ele no deserto, irmão. Assim fisicamente, porque aquele Jesus foi para a cruz. Não, ele liderou ele na forma da coluna de fogo. Que é o mesmo Jesus ontem, hoje, eternamente. Mas você já tem ideia, Jesus nasceu ali. Não, Jesus era Jesus antes de ser carne. Eu espero que vocês tenham altura, por favor, me ajudem. Eu quero mostrar para vocês o que é, entende? O corpo celestial. No corpo celestial as pessoas sabem todas essas coisas. Não vamos falar sobre isso agora.
Eu penso fazer isso uma hora, numa reunião de ceia, né? Ler a mensagem que esse Melquisedeque. E quando ele atingiu a idade de assumir o trono, recusou. Por que ele recusou? Porque a mãe ensinou ele. Por que Moisés recusou? Porque ele não foi criado no palácio. Por que Moisés recusou ser chamado de faraó? Ele ia ter toda a mordomia que o cargo. O faraó era considerado divino para os egípcios. Ele teria toda a mordomia, todos os recursos, toda a riqueza do Egito do lado dele. Vamos lá, está no fim já, irmãos. Recusou ser chamado de filho da filha de faraó, porque a mãe ensinou. Para o filho recusar alguma coisa lá na rua, a mãe tem que ensinar. Mas se a mãe não tem tempo para o filho, por que botou no mundo? Mas tem que trabalhar. Às vezes não é trabalho, não. Às vezes são coisas necessárias. Pois pela fé, aleluia, ele viu que foi feito por sua mãe e aceitou a mesma coisa. Eu vejo que foi feito por Paulo. Eu vejo que foi feito por Pedro. Vejo que foi feito pelos outros. Eu quero a mesma coisa pela fé. Não importa quão escura a nuvem pareça. Atenção, igreja. Às vezes as coisas estão difíceis, né? Tu olha para cima, vê só aquela escuridão, os problemas se avolumando e assim por diante. Isso não faz diferença. Você segue adiante. O sol está brilhando um pouco além daquela nuvem, dali. Seguiremos em frente até que o sol brilhe. Quantas pessoas que andam de avião, do lado de cá, irmão, tem chuva, temporal. O avião sobe, lá em cima tem sol. O avião passa por cima das nuvens. Quer dizer, o sol não deixa de brilhar por causa das nuvens escuras. Além, há um sol brilhando um pouco além ali. Seguiremos em frente até que o sol brilhe. A tempestade não pode esconder. A tempestade, o problema da vida, o seu rosto bendito. Não pode esconder o rosto de Jesus. Amém? Ele não prometeu. Atenção, igreja. Jesus não prometeu uma navegação tranquila, sem luto, sem problema. Lembrando-se que aquele que promete só coisa boa é um falso. Lembrando-se que tu tem problema servindo a Deus. O profeta diz assim que tu tem problema servindo a Deus. Tem que promete só pássaros coloridos e floridos e flores, perfumes. Lembrando-se, esse é um falso. Você que ficar do meu lado. O profeta chegou a dizer assim, se tu ficar do meu lado, lá da mensagem, você vai ficar num lugar terrível. Você não será compreendido por aqueles que não entenderam aquilo que você entendeu. Ele não prometeu uma navegação tranquila, mas ele sempre prometeu estar conosco. Amém. Eu estarei convosco. Amém? Então, que diferença faz quanto a tempestade exista, contanto que ele esteja por perto? As ondas e o vento obedecem à sua vontade. Aos ondas atende ao teu mandar. De novo, irmão? Vai cantar de novo? Não vou cantar. Vamos ver. Deus nos todos. Amém? Você entendeu? Quando tu tiver um problema, não te esqueça. Moisés teve problema, José teve problema, Mombrano teve problema, eu tive problema. E se tu não teve, tu vai ter problema, porque tem que ser chamado e provado. Tu vai mostrar o teu valor, mas não menos de dificuldade. Fique em pé, vamos ver sobre a ceia. Eu espero que vocês tenham entendido que Moisés no Egito, ele foi treinado de tal maneira Moisés foi treinado pela nação mais poderosa do mundo, no exército, que Deus queria usar ele depois para conquistar a terra de Canaã, para vencer. Você vai ver que onde Moisés passava, ele vencia o rei. Ele dizia, eu vou passar por aqui. Vocês deixam eu passar, eu não quero briga com ninguém. Não, aqui tu não passa. Se o gado comer pasto, eu pago. Se eles tomar água, eu pago. Onde nós passar. Nós não queremos judiar de vocês. Não, aqui você não passa. Então não vamos passar. E não vamos pagar nada. Destruíram. Og, rei do Bazã, o outro lá, o outro. Foram destruindo. Entende? Porque lembrando assim que Deus disse assim, um dia eu vou pregar para vocês sobre isso. Lembrando assim, não discute com os internacionais. Deus deu para eles somente uma montanha. Mas tu segue adiante em direção a Canaã, ao céu.